Tarde, amigos. Deus abençoe, bem-vindos. Glória a Deus. Então, vamos fazer uma gravação. Hoje é quinta-feira, dia 21/10/2021 e são 16 horas e 30 minutos. Temos uma mensagem cujo título é Moisés levantou a serpente. E vamos ler o hino 112. O Senhor Espírito Santo está comigo em nome do Senhor Jesus Cristo, por ordem do Pai Celestial. O amor do Senhor Jesus Cristo para com a sua Igreja levou a morrer por nós, a ressuscitar e a estar agora no céu intercedendo por nós. E o Senhor Espírito Santo também está intercedendo, mas em línguas, através de nós. E o poder do Senhor Jesus Cristo nos dá vitória sobre toda a doença, sobre todo o mal. Glória ao Senhor. E olhando para Jesus, autor e consumador da fé, nós ficamos curados como ficaram aquelas pessoas que foram mordidas pelas serpentes e não morreram. Glória ao Senhor. Também lá no Egito, as pessoas que tinham as portas, as ombreiras e as vergas das portas pintadas com o sangue do Cordeiro, que era o Senhor Jesus Cristo, que era, simbolizava, aliás, eles também não foram mortos, nem atingidos pelo o espírito da morte. Então vamos começar por ler o hino 112. Glória ao Senhor, aleluia. 112. Meu coração, meu corpo, minha mente, minha alma, eu entrego a ti, Senhor Jesus Cristo. Eu entrego a minha vida em sacrifício vivo e de livre vontade. Eu entrego a minha vida em sacrifício vivo, meu Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Glória ao Senhor. Então, o título, como eu disse, é Moisés levantou a serpente. Vamos ler em Apocalipse. E disse-me, isto é o João a escrever e a falar, né? Perdão. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E esse cordeiro veio e tomou o livro da destra, da mão direita do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para, para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação. Apocalipse 5, 5 a 9. E depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, a salvação e a glória, e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação,
e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostaram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Apocalipse 19, 1 a 5. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre elas se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada, que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse 19, 17, 21. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs ele sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 21 a 3. Glória ao Senhor. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, o Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Se ele não morresse por nós, não tínhamos nenhuma base para termos fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 1 e 2. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto, pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que mordiam o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Então pede ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés:
faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o que, tendo sido mordido, olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente, a pessoa não morria. Números 21, 5 a 9. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, diz São Paulo, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. E este crucificado. 1 Coríntios 2, 1 a 2. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio, arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A razão de nós podermos ter fé, como eu disse acima, foi o facto de ele ter morrido por nós e ter ressuscitado e feito tudo quanto era necessário. 1 Coríntios 3, 10 a 11. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viverem, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1, 18 a 23. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 1, 1 a 4. Diz São Paulo, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação, para cura, para libertação. Vou ler outra vez, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, mas devemos obedecer à palavra. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Cada vez devemos ter mais fé, porque ouvimos mais a palavra. Vou ler outra vez, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé, será curado pela fé, será próspero pela fé.
Romanos 1, 16, 17. Aleluia. Diz São Paulo ainda, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boamente, terei prémio. Mas se de má vontade, apenas uma disposição, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prémio tenho que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho, porque sendo livre para com todos, me fiz servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. 1 Coríntios 9, 16 a 20. Glória ao Senhor, aleluia. Então, meus irmãos e amigos, estamos chegando ao fim. Vamos ficar olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Vamos crer no Evangelho. Então eu digo a ti, Pai Celestial, obrigado por mais esta gravação. Seja tudo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Pai, que Jesus venceu. Venceu o valente, era considerado valente, e Jesus é mais valente. E assim, em Romanos 8,37 diz que nós somos mais que vencedores, porque Jesus venceu e nós não fizemos quase nada, não fizemos nada. E vencemos. Glória ao Senhor. Porque somos pertencentes ao exército do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória ao Senhor. Então vamos terminando, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a Igreja e com todos os que receberem Jesus Cristo, dizendo: Eu te recebo, Jesus, como meu Salvador. Ou palavras semelhantes, né? Sempre baseadas na palavra de Deus. Aleluia. Tchau, amigos.